Bem-vindos à aula 26 da disciplina de Linguagens Formais e Autômatos. Hoje a gente vai ver o lema do bombeamento para linguagens livres do contexto. Ok? Então aqui é o sumário da nossa aula, ok? Então vamos rever alguns tópicos de aulas passadas, depois a gente vai logo para o nosso lema do bombeamento para linguagens livres do contexto. Tá? E depois eu vou dar a ideia para vocês aqui de como é que a gente pode fazer essa demonstração. Ok? Então, em aulas passadas, a gente viu linguagens regulares. A gente viu três objetos, né? Autômato finito determinístico, autômato finito não determinístico e expressões regulares, que você pode trabalhar com linguagens regulares. Depois a gente viu que existem, né, linguagens que não são regulares, ou seja, que não existe nenhum AFD, AFND, ou então expressão regular que reconheça ou então descreva aquela linguagem. Okay? Aí vimos também linguagens livres do contexto, que são mais potentes do que linguagens regulares, né? A gente viu gramática livre do contexto e autômato com pilha, ok? E na aula de hoje, né, a gente vai para o lema do bombeamento para linguagens livres do contexto. Então, para a gente ter uma ideia aqui, né, aqui seria mais uma pergunta aqui, né? Qual gramática ou então autômato com pilha, né, que gera ou então reconhece algumas dessas duas linguagens aqui? Ok? Então, gramática livre do contexto ou então autômato com pilha. A resposta aqui é claro que não existe, tá? Não existe nenhuma gramática livre do contexto e nenhum autômato com pilha que reconheça nem A e nem B. Ok? Mas a gente pode pensar o seguinte: professor, mas essa primeira aqui, ó, que você tem A, B e C, você tem a mesma quantidade de A's, B's e C's. Ok? Se fosse só A e B, a gente conseguiria facilmente com uma gramática livre do contexto, então com o autômato com pilha, né? Basta você empilhar aquela quantidade de elementos, depois você vai desempilhando, se tiver no final da pilha, você tem a mesma quantidade. Só que tem um terceiro elemento aqui, né? Você tem A, B, você tem que ver o C também, né? Então, como é que você faria isso, né? Então, de fato, não dá, ok? Não dá para a gente ter aqui esse controle. Claro, é evidente com essa ordem, né? Você tem primeiro A, depois você tem os Bs, né? Depois você vai ter os Cs, porque em uma gramática livre do contexto você consegue de fato colocar os A's em mesma quantidade de B's e C's, tá? É só você fazer o A, aí você bota uma variável no meio, aí você bota o BC, por exemplo, depois, que você vai ter a mesma quantidade. Só que vai ser os A's primeiros, depois você tem BC, 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 né? Você não vai ter somente os B's e depois os C's, né? Nesse caso. Então, o mesmo aqui para baixo, né? O mesmo aqui para essa gramática aqui embaixo. Aqui fala basicamente que a quantidade de A's pode ser no máximo a quantidade de B's, que pode ser no máximo a quantidade de C's. Ok? Então vamos lá para o nosso lema do bombeamento, tá? Então, aqui no nosso teorema, né, ele vai ser bem parecido com o para linguagens regulares, com algumas modificações aqui, tá? Então, se A é uma linguagem regular, não livre do contexto, desculpa, se A é uma linguagem livre do contexto, então existe um P, isso aqui é o nosso comprimento do bombeamento, né? Tal que para todo S pertencente ao A, que você pegue, né, com comprimento pelo menos o P, né, podemos fazer. Então aqui vem a primeira diferença, né? Porque lá na linguagem livre do contexto a gente quebrava em três pedaços, que era x, y, z. Aqui a gente está quebrando em 5 pedaços, né? U, V, X, Y, Z. Então aqui a gente consegue quebrar em 5 pedaços, tá? Satisfazendo, né? Satisfazendo o quê, né? Para todo I, você pode repetir o segundo pedaço, que é o V, e o quarto pedaço
quantas vezes você quiser, ok? Então, você repete cada um uma vez, ou então 0 vezes, que é você botar epsilon em cada um, entendeu? Ou então você repete 10 vezes cada um, tudo bem? O V aqui no caso, tá? Então seria o nosso segundo pedaço e o nosso terceiro pedaço. Então toda vida que você ter essa nova cadeia, né? Que você gerar essa nova cadeia, você tem que ela pertence também ao A, ok? Depois, a nossa segunda condição é de que o V e o Y, né? Ele é o comprimento deles dois, se você for pegar, vai ser estritamente maior do que zero. O que é que isso aqui diz, né? Isso aqui diz que o V ele vai ser diferente de epsilon, ok? Ou então um Y. Não é um ou exclusivo não, tá? Eu falei como se fosse um ou exclusivo, mas não é ou exclusivo não, tá? Porque simplesmente os dois eles podem ser sim maiores do que o comprimento deles serem maiores do que zero, tá? Mas aqui o fato né? Eu sei que tem um deles aí, tá? Eu sei que existe um deles aí que é diferente de epsilon, ok? Isso é fato, ou seja, de fato quando eu pego essa primeira condição aqui, eu consigo crescer, né? Aumentar a minha cadeia, né? Bombeando assim esse I, né? Então, de fato, eu consigo isso, tá? Na minha terceira condição é que esse pedaço do meio, né, esses 3 pedaços do meio, aqui eu botei U, não foi? Tá errado aqui, deixa eu só modificar aqui. Não é V, tá? Que é VXY, tá? É o pedaço do meio. Deixa eu só fazer aqui a modificação no LaTeX. Para dar certo. Ok, então, V, X, Y, tá? Então a gente tem V, X, Y, então esse pedaço aqui do meio ele vai ser no máximo P. Ok, então onde é que está a ideia por trás desse negócio, né? Onde é que está por trás a ideia deste camarada, né? Então vamos colocar aqui a nossa lousa virtual para a gente ter aqui a ideia. O seguinte, né? Se você tem que o A é uma linguagem livre do contexto, se é a linguagem livre do contexto, né? Então existe uma gramática, né? Que gere ela, né? Isso que segue por definição, tá? Então existe uma gramática que eu vou dizer que ela é G, né? Existe G. Aí você tem o V, que é o conjunto de variáveis. Tem os seus símbolos terminais. Tem as suas regras. E tem o S, que é a sua variável inicial. Tudo bem? Então, aí eu vou pegar aqui o seguinte, ó. Seja o S pertencente. Eu vou colocar o S minúsculo, tá? Assim, ó. O S pertencente é a V. Não, é a A. Que é uma cadeia, tá? Então, estou pegando aqui uma cadeia com tamanho, né? Pelo menos P. Ok? Aí você pode me perguntar, mas quem é esse P, professor? Quem é o P? Ele é igual a quem? Né? Então, isso é o que a gente vai analisar aqui um pouco, né? Porque como eu tenho que falar que esse cara existe, né? Como eu tenho que falar que ele existe, então eu tenho que dizer quem é ele. Tá? Então, lembra que lá no lema do bombeamento para linguagens livres do contexto, a gente tinha que esse P ele era referente à quantidade de estados que você tinha no seu autômato, né? Então aqui a gente vai ter que fazer um pouquinho mais dessas contas, tá? Ok, então vamos pensar aqui um pouquinho aqui, ó. É o seguinte, se você fosse fazer uma derivação,
para você quebrar, né, esse S em 5 pedaços, né? Como é que você faria, né? Então, se você fosse fazer uma árvore sintática desse S, né? Então aqui no final aqui você teria essa cadeia S minúsculo, né? Então, para você quebrar em 5 pedaços, desculpa, né? Você iria quebrar mais ou menos assim, né? Ó. Tudo bem? Então, levando em consideração aqui ao teu ponto da árvore, né? Você ia ter mais ou menos uns caras assim desse modo, né? Para você quebrar, né? Você quer quebrar isso aqui em U, V, X, Y e Z. Esse aqui seria igual o teu S, né? Porque essa aqui é a quantidade que você quer quebrar. Ok? Então, para tu repetir ó, o V e o Y quantas vezes você quiser, né? Então era bom você ter uma regra, né, que fosse assim, mais ou menos, né? Por exemplo, um R vai pro V, né? Você vai repetir o V, aí você tem um R e o Y. Ok? Aí assim você tem, né, a ideia de repetir, né, o V e o I. Não, desculpa, o V e o Y quantas vezes você quiser, né, que sempre para ficar pertencendo ao A, ok? E aqui o fato é, se esse R aqui que eu estou dizendo aqui é exatamente essa variável que tem aqui, ó, e depois ela chega até aqui, você vê que eu tenho exatamente isso daqui, né? Ó, que eu posso repetir, né, o V e o Y quantas vezes eu quiser, né? Então, assim, para você ver claramente que isso aqui acontece aqui, né, nessa árvore sintática, né, como seria o I aqui, ele começa a parte de 0, né, então ele pode ser 0, pode ser 1, 2. Então aqui no caso, para ser, por exemplo, igual a 0, por exemplo, né, então como é que eu pegaria, né, esse pedaço aqui e transformaria? Aqui seria equivalente a você ter o do 1, né, ó. O do i igual a 1, né? Aqui você tem o i igual a 1, você tem exatamente o S, tá? Então, eu vou pegar ele aqui e vou copiar aqui. Vamos copiar aqui, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Então, ó, para você ver que com o 0 funciona, ou seja, eu vou ter que tirar o V e o Y, tá? Aí no meio, né, como eu tirei, seria equivalente, ó, eu subi aqui, né, ó. Ok? Subi assim, mas ficou feio aqui, eu vou só cortar aqui, ó. Para ficar mais claro aqui, ó. Então pronto, aqui eu consigo, né, mostrar, né, que o U V0 X Y0 Z pertence ao A também. Então, se você tem aquela árvore sintática, você consegue transformar nessa aqui, que é equivalente ao U V0 X Y0 Z. Okay? Então, claramente vai pertencer ao A também. Tá? Ah, professor, como é que funciona para você ter o do 2, né? Porque esse aqui é o do 1, né? Desculpa, esse aqui é o do 0, que é quando o i é igual a 0. Aí aqui em cima, né, a gente já fez o do 1, né? Aí como é que seria o do 2? Então vamos aqui para o do 2 aqui, ó. Vou colar aqui de novo, ó. Só quando você copia, eu vou copiar esse camarada aqui, ó. Vou copiar, vou apagar esse aqui, ó. O do X, tá? Então, o R, eu sei que ele gera, né? O R, ele gera o V, X, Y.
Como? Como é que ele gera, professor? Exatamente, eu já copiei aqui, ó. Então seria equivalente a... Deixa eu só apagar esse R aqui, né? Então, ó, seria equivalente a você fazer assim, ó. Tá? Aqui não tá muito bem desenhado aqui, deixa eu colocar melhor aqui, porque acho que vai ficar mais claro, né? Então, seria equivalente, ó, você fazer isso aqui, ó. Você coloca, ele consegue gerar esses caras, né? Aí você faz assim. Como se eu continuasse aqui, ó. Continua aqui, assim. Então, ó, tu gerou aqui, né? Tu desce esse V, desce o U, desce o Y e desce o Z. Então, isso aqui não é S mais não, tá? Nem aqui não é S mais não. Então, esse cara aqui, ó, é o X, não é o U, V2, X, Y2, Z. Então, você tem que ele vai pertencer ao A também. Então, seguindo essa mesma ideia aqui, você consegue para o 3, para o 4, para o 5, para qualquer I que você quiser. Ok? Então, essa ideia aqui de você achar aquela regra lá, né, que é o do R aqui, né, ó, você tem esses dois R's aqui, funciona muito bem. Ok? Só que aqui eu estou falando para você, eu queria muito ter isso, né? Só que eu não estou mostrando como é que eu tenho isso daqui, ok? Porque não é certo você pegar uma certa cadeia e ela ter uma repetição lá na árvore sintática dela de duas variáveis que uma tá como subárvore sintática de outra, ok? Isso aqui não é garantido, ok? Ah, professor, então como é que eu vou garantir isso? Aí isso vai exatamente do que, né? Você vai ter que utilizar o princípio da casa dos pombos de novo, tá? Então deixa eu voltar para cá para cima, ó. Então aqui, ó, como é que você vai utilizar o princípio da casa dos pombos? Ok? Então você pega esse caminho todo aqui, ó. Tudo bem? Você vai pegar esse caminho todo aí. E você vai ter que verificar o que, né? Para você utilizar o princípio da casa dos pombos, o tamanho desse caminho aí ele tem que ser maior do que a sua quantidade de variáveis. Por quê? Porque você vai ter que repetir uma hora uma variável, tá? E aqui a gente está dizendo que é a variável R, ó. Okay? Então, se você tem essa repetição, né? Você tem o que você quer. Mas como é que eu vou mostrar que tem essa repetição? Aí vem a questão do tamanho da tua cadeia, ok? Porque quanto maior a tua cadeia, maior vai ser a altura da tua árvore sintática. Okay? Então, quanto maior a tua cadeia, maior vai ser a altura da tua árvore sintática, tá? Então, a ideia é a gente pegar um S, né, que ele tem esse tamanho que vai extrapolar exatamente o que você está querendo, tá? Então, vamos lá fazer o seguinte, a gente vai pensar aqui agora no tamanho desse S, que seria o P, tá? Então, vamos aqui. Então, suponha aqui que você tem a sua variável inicial, né, que é o S, ok? Aí você vai pegar a maior regra que tem. Você vai supor, né, que o S ele já vai para a tua maior regra, né? Ou seja, eu vou dizer que a maior regra seria ele ir para um certo W1, W2 e assim vai até um certo WB. Aí, de novo, você pode pensar que cada um desses caras aqui são variáveis e cada um deles vai para a tua maior regra também, tá? Que seria você ter, de novo, aqui B filhos, né? Então aqui você tem B filhos, né? Porque é a maior quantidade possível que eu estou supondo aqui. Aqui você vai ter B filhos também, tá? Então vou colocar aqui, ó, B filhos. Ok? O mesmo vai acontecer para os outros aqui também, ó. Você vai ter B filhos aqui em cada um aqui, ó. Tá? Então você continua aqui com essa mesma ideia aqui, tá?
Então aqui pensando aqui, ó, aqui você tem comprimento B, né? Ó. Aqui você já vai ter comprimento Q. Para cada um desse aqui você tem B. Esse você tem B filhos e assim você vai. Então você vai ter quantos aí? Você vai ter B vezes B. Ok? Porque para cada uma aqui você tem B, né? Como você tem B caras aqui, então você vai ter no final das contas B vezes B, que é B ao quadrado, tá? Tudo bem? Então você vai para B ao quadrado. Aí levando em consideração, por que você está fazendo isso, professor? Exatamente porque eu quero, né, saber qual é a maior cadeia possível, né, que não vá extrapolar, né, essas variáveis, né, ó. Então aqui, ó, você vai ter B elevado a 3, né? E assim você vai, né? Você continua com essa mesma ideia, né? Até você chegar aqui embaixo, né? Ó, você vai ter várias coisas assim. Até aqui nesse último nível, né? Que eu posso dizer que ele seria o teu BH aqui. Ok? Então H aqui seria mais ou menos a tua altura, né? Você vai ter B nós aqui no final. Ok? Então, pensando assim, né? Então aqui tem B elevado a 1, esse aqui seria o B elevado a 0, né? Então vamos perceber aqui o seguinte, né? Ah, professor, então desse jeito aqui, né? Se eu pegar qualquer caminho aqui, né? Que você pegue aqui e chega até um certo cara, né? Ou então você pega aquela subárvore lá para você ter outra dentro, né? Então para você não ter essas repetições aqui, né? Que você pegou a maior cadeia possível, né? Aqui que não tem nenhuma repetição aqui daquele jeito, né? Que você tem lá, né? Você pega aqui, aí você tem um R aqui, depois você vê aqui esse outro R novamente, né? Então, dado que você não tem nenhuma repetição desses RR aqui dentro, né? Você tem aqui que no máximo, né? O tamanho dessa árvore vai ser exatamente a quantidade de variáveis que você tem, tá? Então aqui o H, ó, você pode dizer que ele é igual à quantidade de variáveis que você tem, que é o tamanho de V. Okay? Então, para não extrapolar, né, para não ter o RR, eu tenho que ter exatamente, no máximo, esse tamanho aqui, né? Então, isso quer dizer que para você conseguir o que a gente quer, na verdade, que é utilizar esse princípio da casa dos pontos para ter uma repetição aí desse RR, é só você pegar um cara maior do que isso daqui. Tudo bem? Então, quem é que vai ser o teu P, né? Então, lembrando que P quem é, né? P, o S, né? Ele tem que ser pelo menos o P. Ok? Então, o teu P aqui, se você colocar o B elevado ao tamanho de V, você não consegue ter aquela repetição, porque a gente já analisou aqui em cima, né, de que, de fato, essa árvore aqui ela pode existir, tá? Não necessariamente ela existe, mas ela pode existir, sim. Então, o que é que você vai fazer? Você vai somar 1 aqui, ó. Pronto. Então, uma cadeia que é maior do que esse camarada aqui, necessariamente ela vai ter que repetir. Ok? Então, como você faz isso, né? Quando você faz isso, você consegue exatamente o que você quer. Ok? Então, essa aqui foi a ideia do lema do bombeamento, ok? Eu vou deixar para vocês, né? Escrever essas ideias aqui, tá? De um modo mais formal, tá? Então aqui eu apresentei aqui as ideias para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui para um lema aqui. Pronto. Esse aqui é o lema do bombeamento e eu vou deixar como exercício para vocês a escrita aqui dessas ideias aqui para você mostrar
que de fato o lema do bombeamento ele vai funcionar para linguagens livres do contexto. Está utilizando esse camarada aqui. Ok? Então é isso, tá? Fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Lembrando que é o CIPSA, né? Eu estou seguindo aqui o CIPSA. Essa demonstração ela tem lá no CIPSA também, mas eu quero que você pense, né, nessas ideias e de que você escreva do seu modo, tá? Um pouco mais formal. Aí, se você quiser comparar com o CIPSA, você pode ir lá depois. Tudo bem? Obrigado.